Olá, boa tarde a todos. Sou Adriana Cardoso, formadora da IFAP. É um prazer estar aqui pelo canal de desenvolvimento profissional para nosso segundo programa da campanha Não Se Cale, com o apoio do Tribunal de Justiça de São Paulo, acerca da campanha de prevenção ao abuso e à violência contra crianças e adolescentes. Todos nós sabemos que o momento atual tem nos mostrado grandes desafios para a garantia da proteção integral de nossas crianças, adolescentes e jovens. Dessa forma, as temáticas preparadas pela equipe do tribunal são relevantes para toda a sociedade, seja para nós educadores, para aqueles que estão nas escolas, na forma presencial ou remota, mas que têm interagido e tido contato com os estudantes. Para o tema de hoje, é preciso falar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Teremos a honra, de trazer convidadas do tribunal, a doutora Ana Cristina da Mota Pacheco Cardoso de Melo. Ela é psicóloga judiciária do Sanctus, Tribunal de Justiça de São Paulo, e a doutora Daniela Romanelli da Silva, também promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, atuante no Sanctus. O Sanctus é o setor de atendimento de crimes da violência contra o infante, idoso, pessoa com deficiência, vítima de tráfico interno de pessoas. Você que está presente, convide pessoas para assistir e participar. Esse tema, todos nós sabemos que é de fundamental importância para a nossa sociedade e para nós educadores. Lembrando que essa gravação ela fica disponível no YouTube, no canal de desenvolvimento profissional. O chat já vai estar aberto para participação do público e interação com todos os componentes da roda de conversa. Passo a palavra agora para a doutora Ana e para a doutora Daniela, que vão se apresentar, Inicialmente, a gente vai ter a fala da doutora Ana e, na sequência, da doutora Daniela. Muito prazer, sejam bem-vindos, sejam bem recebidas por todas nós da SEDUC. Passo a palavra, Ana. Boa tarde a todos e todas. Eu estou muito feliz de estar participando deste programa. Agradeço, para mim é uma honra fazer parte dessa parceria de trabalho entre os Sanctus do Tribunal de Justiça de São Paulo e a Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. Então, para mim, está sendo uma oportunidade, e para a nossa equipe, sobretudo de intercâmbio, de troca, de construção conjunta, e eu fico muito feliz mesmo de estar fazendo parte dessa iniciativa. E eu gostaria de dizer também, a Adriana já me apresentou, que além de eu ser psicóloga atualmente do Sanctus, desde 2018, eu estou no tribunal há mais de 30 anos e trabalhei muito em varas de infância e juventude, a maior parte do tempo, e em varas de família também. Então, eu estou falando isso porque eu gostaria de poder contribuir com a minha experiência, além da experiência agora no âmbito criminal. Então, eu passo a palavra à Daniela, que vai se apresentar, e depois eu continuo. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui ouvindo. Eu gostaria de agradecer o convite para a participação desta campanha tão importante, tão fundamental nesses tempos, cumprimentar aos organizadores e cumprimentar por esta parceria entre o Sanctus, Tribunal de Justiça, e a Secretaria de Educação. Eu sou promotora de Justiça, trabalho no Ministério Público do Estado de São Paulo e trabalho atualmente no Sanctus, juntamente com o setor técnico, do qual participa a doutora Ana Cristina, e junto com as magistradas, a doutora Ana Carolina e a doutora Manuela Assef. Gostaria de cumprimentar, então, a todos os profissionais da educação que estão assistindo o programa de hoje e a todas as pessoas que integram a equipe técnica do Sanctus e também as juízas com quem a gente trabalha cotidianamente. Muito obrigada. Bom, meu nome é Daniela Romanelli da Silva. Além de ser promotora de justiça, eu
Antes também fui professora antes de ingressar no Ministério Público, também trabalhei como professora universitária e neste exato momento eu tenho essa experiência nova e tão difícil de falar para uma plateia com a qual a gente interage somente virtualmente. Então, eu agradeço novamente o convite e a oportunidade de participar deste evento tão importante. Muito obrigada. Passo a palavra para a doutora Ana Cristina. Daniela, realmente é um desafio, né? Eu também tive, né, como já conversamos, uma carreira acadêmica. Desde o meu início no tribunal, comecei junto como professora e fui professora até 2018 mais ativamente. E é um desafio, acho que é a segunda vez que eu dou aula, assim, olhar para a minha plateia, né? Para os alunos, né, ou alunos, os nossos parceiros, enfim, para ter essa troca direta, né? Então, é um grande desafio estar nessa posição aqui no vídeo, né? Tentando, vamos dizer, debater essas questões. Mas vai dar tudo certo. Eu vou começar a minha fala falando da questão das escolas, né, na pandemia. A minha apresentação é sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, né, um tema bastante sensível e que enfim, a maior parte dos casos que nós atendemos nos Sanctus é de violência sexual contra crianças e adolescentes. Quando eu estava preparando o PowerPoint que eu vou apresentar, eu encontrei um artigo de uma jornalista, Carolina Delboni, do Estadão, na coluna Kids, que falava justamente de dados mais recentes, de dezembro de 2020, desta violência aqui em São Paulo, né? Dados do Unicef, do Instituto Sul da Paz e do Ministério Público de São Paulo, informava que o número de violência doméstica e sexual contra crianças e adolescentes tinha crescido, ou tem crescido brutalmente na pandemia, e que 75% dessa violência era de estupro de vulnerável. Nós vamos explicar tudo isso. Então, casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, né, menores de 14 anos. E a questão do fechamento das escolas, né, e de outros espaços importantes para a construção de vínculos de confiança de crianças e adolescentes com adultos, né, confiáveis, dificultaram, então, a possibilidade dessas denúncias acontecerem, né? E contribuíram, então, para essa subnotificação de casos. Quer dizer, na verdade, os casos continuaram existindo e talvez tenham aumentado e as denúncias diminuíram sensivelmente neste período, né? E o problema é que, nessa área, 90% dos agressores, em geral, faz parte da família da criança, né, do grupo familiar, família nuclear e família extensa. Então, por isso que é uma situação muito, muito preocupante, né? Uma estratégia importante para a detecção desses casos é capacitar os colaboradores, as pessoas que trabalham com crianças e adolescentes em todos os tipos de serviço, para que elas possam identificar os indícios de violência, né, de todos os tipos de violência, inclusive a violência sexual, ou seja, indícios de violação de direitos de crianças e adolescentes, assim possam encaminhar esses casos para a rede, para atendimento na rede de proteção, né? Então, a minha apresentação tem nesse sentido. Eu vou trazer as definições desse tipo de violência e os sinais e sintomas mais comumente encontrados, né, para conversarmos sobre essas questões, né? E é a rede de proteção que vai providenciar essa intervenção para justamente a proteção da criança. Então, com as escolas fechadas, né, as crianças ficaram à mercê dessas violências, né, sem poder encontrar esses adultos de referência e de confiança que fossem diferentes do seu grupo familiar, né? Então, a escola representa um local de maior segurança e é na relação com colegas e professores que muitos se sentem seguros para revelar. Nós, lá no Sanctus, temos muitos casos que vêm, dos quais a criança revelou para colegas de escola, para amiguinhos que depois contaram para seus próprios pais e que aí tomaram providências,
né? Ou então para pessoas, professores e funcionários da escola, né? E interessante é que nesse artigo eu conheci um serviço que eu aplaudo, achei incrível, né, que se chama Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem, que é da Secretaria Municipal de Educação aqui em São Paulo, que eu não conhecia, que presta atendimento e apoio a estudantes no âmbito da saúde mental, vulnerabilidades e risco social. Então, esse núcleo tem uma parceria com o Instituto Liberta, e eles criaram um site com uma linguagem jovem e acessível para atender estudantes, adolescentes que queiram dividir suas angústias nesse período de pandemia. Acho que já existia um pouco antes, né? A Luciana Temer, que é diretora-presidente do Liberta, contou, aí abro aspas, para além de dividir angústias, conseguimos, por meio desta ferramenta, identificar 52 casos de violência sexual neste período e acolher essas vítimas, né? Então, mais uma vez, um serviço criado, né, pela área da educação, em parceria, que tem contribuído para a identificação e encaminhamento desses casos, né? Então, por meio desse serviço, foram promovidas 500 atividades com a rede de proteção com vistas à garantia de direitos de bebês, crianças e adolescentes, como, por exemplo, atividades de articulação com conselhos tutelares, equipes dos CAPs de Infância e Juventude, núcleos de prevenção à violência, CREAS e UBS, com o objetivo de solicitar apoio para novas situações identificadas ou para verificar a continuidade dos atendimentos iniciados antes da pandemia. Então, achei bárbaro e quis contar isso para vocês. Imagino que vocês devam até conhecer mais do que nós, né? Mas eu achei um trabalho incrível. Então, eu vou começar a minha apresentação com slide. Peço a gentileza eu não sei se eu tenho que compartilhar ou a própria produção coloca. Adriana? Posso te pedir? Eles vão colocar já. Eles vão colocar. Tá bom. Enquanto eles colocam, né, já vou falando sobre o primeiro slide, né? Na verdade, a base, o que eu trouxe são definições que estão amparadas pelas leis, né? Em primeiro lugar, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, e que fala em seu artigo 5º e 18, que toda criança e adolescente, né, terá seus direitos violados quando sofrerem uma série de vamos dizer, prejuízos, né, na sua integridade física e psicológica. A tela do PPT está no ar. Está no ar? Tá. Só que eu não estou vendo. E aí fica difícil para eu seguir com vocês. Como que eu posso ver? Adriana, tem um jeito? Peraí, eu vou tentar seguir com vocês com a minha aqui, tá bom? Peraí. Tudo bem. Como eu vou estar... Se eu for falando, ele vai seguindo? Ele vai me seguindo? Bom, eu estou no slide 3. A apresentação também? Posso seguir? Então, tá bom. Então, estava falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Nós não temos uma definição única para esse fenômeno, né? Mas o próprio Estatuto fala que toda criança e adolescente, né, que for negligenciado, discriminado, explorado, submetido a tratamento desumano, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, né, estará sendo vítima de um tipo de violência, de algum tipo de violência.
Vou passar para o seguinte. A violência contra crianças e adolescentes, então, é toda ação ou omissão capaz de causar, né? Então, a gente vai trabalhar também com dano potencial ou que já causa dano físico, sexual e ou emocional à criança ou adolescente, né? De modo sistemático ou episódio, intencional ou não intencional, negando seus direitos fundamentais. Então, essa é uma definição que reúne várias nuances, né? Quando eu falo de que a violência pode ser física, sexual e ou emocional, é a natureza da violência. Hoje eu vou falar mais sobre a violência sexual, né? Mas a violência psicológica e emocional, ela acompanha todas as outras formas de violência, né? Hoje eu vou falar sobre a violência sexual, quer dizer, a violência por ação, e que tem também componentes psicológicos e emocionais, físicos e também emocionais, né? Ela pode ser sistemática, ou seja, está acontecendo há muito tempo na vida daquela criança ou adolescente, ou ter sido um episódio único, por exemplo, né? A pessoa pode ter tido intenção ou não, em geral, né, houve uma intenção de cometer aquele ato. Os autores desse tipo de violência, eles podem ser da família, né, pais responsáveis ou outros parentes da família extensa, né, avós, tios, primos, irmãos, né, ou fora do lar, pessoas conhecidas ou totalmente desconhecidas da criança. Eu li um outro artigo na semana passada, né, sobre uma pesquisa que foi realizada com crianças e adolescentes aqui do Brasil, da região sul do Brasil, e só nessa pesquisa constava que só quase 3% dos autores são de fora da família, ou desconhecidos das crianças, vamos dizer, né? Ou seja, praticamente 97% dos autores são conhecidos e cerca de 87% da própria família da criança. Por isso que é tão difícil, né, identificar, e nós estamos em uma situação tão difícil nessa pandemia, né? Essa violência ela pode ocorrer no ambiente físico, né, na rua, na escola, na instituição, ou no ambiente virtual, né, por meio da internet. Ela pode acontecer também. Vou passar para outro slide, número 5. Essas definições de violência, elas foram sistematizadas pela Lei 3.431, de 2017, que fala justamente sobre o depoimento especial de crianças vítimas e testemunhas de violência. Então, nós trabalhamos muito com essa lei. Slide seguinte, né? Essa lei, ela define os vários tipos de violência, entre elas a violência sexual. Então, eu vou focar só na violência sexual, porque nós vamos ter um outro programa, que é o próximo, daqui a 15 dias, que vai falar sobre os outros tipos de violência. A violência sexual, então, ela é entendida por essa lei, né, como qualquer conduta que constrange a criança ou adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não, que compreenda. Aí a lei vai detalhar no próximo slide. O abuso sexual, que é a ação que se utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, presencial ou por meio eletrônico, para estimulação sexual da pessoa, do agente ou de uma terceira pessoa. A exploração sexual comercial, quando é o uso da criança e do adolescente, né? Mas em atividade sexual, em troca de remuneração, com pagamento ou qualquer outra forma de compensação, de forma independente ou sob patrocínio, apoio ou incentivo de terceiros, seja de modo presencial ou por meio eletrônico. E o tráfico de pessoas para fins sexuais, né? Como recrutamento, transporte, transferência, alojamento, acolhimento da criança e do adolescente, no Brasil ou fora, no estrangeiro, com o fim de exploração sexual, mediante ameaça, uso de força ou outra forma de coação, rapto, fraude, engano,
abuso de autoridade, aproveitamento de situação de vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de pagamento, entre os casos previstos na lei, né? Esse material, bom, as leis estão disponíveis, né, no site, sobretudo o site do Planalto, que é o mais atualizado, que eu cito aqui, mas essa pequena apresentação, ela vai ficar disponível para vocês também, depois para vocês acessarem, né? Então, aqui eu só vou, vamos dizer, destrinchar um pouco mais essas definições, ou seja, o que nós falamos, né? Quando uma pessoa, esse contato na violência sexual, ele pode ser físico ou não, né? Por exemplo, pode ser por exibição do corpo, né? Ele pode ter caráter sexual, toques, carícias, né? De caráter sexual, ou pode ser uma relação sexual propriamente dita, né? Com a intenção de estimular sexualmente a pessoa que está cometendo ou outras pessoas, por exemplo, que estarão assistindo ou utilizando esse material, né? Também a criança, né, ela pode consentir ou não, porque abaixo dos 14 anos, o consentimento dela não tem nenhum valor legal. Como a criança está em desenvolvimento, né, o consentimento dela não é levado em consideração. É como se ela, mesmo que ela consinta, é como se ela não estivesse consentindo, porque ela não tem condições, por ter um desenvolvimento incompleto, de entender o caráter dessa relação, né? Então, por isso a doutora Daniela vai explicar melhor, que sempre quando for abaixo de 14 anos, a violência é presumida, nós chamamos de estupro de vulnerável, né, com uma pena até maior. Essas situações, elas vão além da capacidade da compreensão da criança e são impróprias para a sua idade e seu desenvolvimento. Mesmo que ela esteja participando, né, sem uma violência direta ou uma ameaça direta, seja até seduzida para isso, com presentes ou outras estratégias, né, é considerado violência e transgride regras sociais e costumes, né? Bom, eu já falei dos autores, né, que podem ser um ou mais adultos, e podem ser também adolescentes, que têm uma diferença de idade, em geral, de 3 a 5 anos, a literatura considera, né? Ou, por exemplo, podem ser até da mesma idade, mas três adolescentes contra um, por exemplo, né? Então, nós vamos sempre analisar, caso a caso, a diferença de idade física e mental e de compleição física dessa criança e adolescente envolvidos na situação. Não é porque são 2 crianças ou 2 adolescentes que não pode ter havido também violência, né? Mesmo se forem 2 crianças pequenas, se uma criança está imitando atos, né, que um adulto faria, é porque ou ela está vendo ou deve estar vivenciando uma situação desse tipo. Então, também é para nós ficarmos atentos e interferirmos nessa situação, né? Sempre a criança ou adolescente deve ser considerado vítima, quer dizer, ela não é responsável, a responsabilidade é do adulto ou da pessoa, né, desse adolescente. Ele vai ter uma responsabilidade que vai ser tratada diferentemente da do adulto, né? Porque o jovem menor de idade ele é inimputável, mas ele vai ter uma responsabilidade e o seu ato também vai ter uma consequência, né? O seu ato, no caso infracional, vai ter uma medida socioeducativa, né? Variações da violência sexual, por exemplo, podem ser conversas, né, de cunho sexual diretas por telefone, exposição de fotografias ou exibição direta ou indireta de filmes eróticos ou pornográficos, exibicionismo e voyeurismo, né, a pessoa que se exibe para a criança ou adolescente ou quer vê-la, né, ou vai vê-la de maneira escondida ou mesmo diretamente, né? Atos libidinosos, que são toques, carícias, masturbação forçada, imposição de higiene íntima, relações sexuais oral, genital ou anal, participação em cenas eróticas ou pornográficas, indução à prostituição e outros tipos de exploração comercial ou não.
Bom, eu estou agora no slide número 11, né? Mas eu vou pular porque eu tenho só 4 minutos, isso daqui só destrinchando. Vou ir direto para os sinais e sintomas. Não fiquem preocupados, mesmo porque eu vou apresentar esses sinais e vou dizer para vocês que nenhum sinal ou sintoma dos que eu vou apresentar para vocês, eles são indicativos certeiros de que a criança seja vítima de violência sexual. Mas eles aparecem com bastante frequência, né? E não devem ser considerados de maneira isolada, né? Sempre que a criança tem algum sinal ou sintoma, isso deve ser observado de maneira atenta e cuidadosa e avaliado dentro de um contexto com outros elementos também de avaliação, né? Porque uma parte das crianças vítimas, ela pode não apresentar nenhum sintoma ou um sinal desse tipo, né? E ou pode ter apresentado no momento daquele acontecimento e quando ela vai ser avaliada, às vezes 1 ano depois, 1 mês depois, ela já não apresenta mais, seja porque ela foi encaminhada para algum tratamento, seja porque ela conseguiu superar por questões da própria personalidade dela, por exemplo, a resiliência, né? Então, aqui, eu tenho certeza que eu não vou conseguir falar tudo, porque eu tenho só 2 minutos, né? Eu apresento para vocês tanto os sinais físicos evocadores, mas não tem importância, isso vai ficar para vocês, quanto as consequências emocionais ou no comportamento. Quer dizer, ninguém passa por uma experiência dessa sem ter nenhum efeito na sua vida, né? Então, esses efeitos podem ser dos mais simples ou mais drásticos, como, por exemplo, a criança que vão se manifestar até na vida adulta, dela não conseguir mais se relacionar sexualmente, ou ter sérias dificuldades no âmbito sexual e também dos relacionamentos em geral, porque a confiança dela nas pessoas é abalada profundamente, né, em geral, e muitos, por exemplo, numa pesquisa que nós vimos essa semana, um dos, vamos dizer, indicadores importantes para a criança ter sido vítima são as preocupações que ela tem sexuais que vão para além de preocupações da sua idade, né? E uma delas diz respeito a achar que os adultos se aproximam dela com intenção sexual, querendo explorá-la sexualmente. Então, a vivência desse tipo de violência vai ter efeitos diversos, e isso vai depender da criança, né, da sua própria personalidade, de quando ela pôde ter o tratamento, se ela teve efetivamente um tratamento ou não, se ela pôde ser encaminhada rapidamente, e do entorno dela, né, se é uma família que confia nela, se ela pôde ser escutada adequadamente, se ela confia e tudo mais. Eu tenho mais 1 minuto, né, eu vou dizer só para vocês aqui, no final, que nós trabalhamos num serviço no momento em que este crime, né, houve uma denúncia desse crime, isso a doutora Daniela vai explicar agora na sequência da minha fala, né, e nós vamos proceder justamente à escuta dessa criança, realizar o depoimento especial dessa criança ou da testemunha da criança e adolescente vítima ou testemunha dessa violência, né? E eu não vou me deter também na questão da escuta e do depoimento, porque nós teremos, o último programa dessa primeira série será a respeito desses temas justamente do nosso trabalho. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Daniela, que vai poder falar justamente desse nosso trabalho, da questão da denúncia e da notificação, que é fundamental nesse caso. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Muito bom, muito boas suas palavras, muito esclarecedora. A gente passa agora para a doutora Daniela, para dar a sequência. Seja bem-vinda de novo, doutora Daniela. Muito obrigada, muito obrigada. Parabéns, Cris, pelas palavras e por toda a explicação. E eu sigo, então, tentando abordar os aspectos jurídicos da violência sexual.
O tema é rigorosamente o mesmo que foi exposto pela Cris, mas a partir, então, da perspectiva jurídica. E para falar da perspectiva jurídica, num primeiro momento, é sempre útil que a gente tenha o panorama e a estrutura a partir da qual as leis são construídas. Então, e essa estrutura vem da nossa Constituição Federal. O artigo 1º tem como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. E dentre os objetivos da República Federativa do Brasil, a gente pode mencionar os incisos 1 e 4, que são: o 1 versa sobre a ideia de que é objetivo da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Eu faço menção à nossa Constituição para dizer que a nossa estrutura é uma estrutura que prevê a liberdade em todas as suas dimensões, mas prevê também limites para essa liberdade. E dentro desses limites e preparação das condições para a construção desses objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, nós temos o artigo 227 da nossa Constituição, que estatui que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo, as crianças, os adolescentes e os jovens, de toda e qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse artigo é dos mais importantes porque ele é a base para que a gente construa, de fato, uma sociedade melhor, e ele inovou e inova cotidianamente porque ele trata da doutrina da proteção integral. Trata criança e adolescente como sujeito em formação, como sujeito de direitos em formação e que merece uma proteção particularmente ampla do Estado, da família e da sociedade. E, nesse contexto, a própria Constituição, visando dar às crianças e adolescentes condições para o adequado desenvolvimento, a Constituição determina que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. E a partir, então, deste marco, que foram produzidas leis penais para proteger a dignidade e a liberdade sexual das crianças e dos adolescentes. E quais são, então, quais são essas leis? O Código Penal prevê uma série de condutas que são proibidas, que são crimes, e são crimes apenados com sanções extremamente altas, privativas de liberdade, e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, com essa perspectiva de proteção da dignidade da pessoa humana, em especial da criança, e da dignidade sexual da criança e da liberdade sexual da criança e do adolescente, é que foram delineadas essas condutas, esses crimes, que são as matérias a partir das quais a gente trabalha. Um dos crimes mais importantes, e importantes por duas razões. Primeiro, porque aquele que protege de modo mais próximo a dignidade da pessoa em formação é aquele previsto no artigo 217, que se chama estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável consiste basicamente na proibição de que toda e qualquer pessoa tenha
conjunção carnal ou pratique outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. Vale dizer, quando a criança e o adolescente têm até 14 anos incompletos, a criança e o adolescente não dispõem de liberdade sexual. Eu quero dizer com isso que todo e qualquer ato de natureza sexual praticado com a criança, utilizando o corpo da criança, constitui crime de estupro de vulnerável. Conjunção carnal consiste na relação sexual entre homem e mulher, e ato libidinoso é qualquer ato de natureza sexual praticado, então, contra a criança e o adolescente. A partir dos 14 anos, a nossa lei penal já vislumbra que há liberdade sexual. O adolescente já tem a formação completa e suficiente para ser capaz de consentir ou não na consecução de qualquer ato sexual. Então, o que a lei penal fez? Previu, no artigo 213, o estupro, que consiste um tipo penal, uma descrição de conduta proibida, que consiste basicamente em constranger, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou para praticar ou permitir que com eles pratique outro ato libidinoso. Significa basicamente que, havendo consentimento, as relações sexuais e os atos libidinosos são permitidos, e se acaso não houver o consentimento, havendo emprego de violência ou grave ameaça, o legislador previu uma pena também alta para aqueles que forem vítimas desta violência. Essa pena ela é mais alta se praticada contra pessoas de 14 a 18 anos do que contra pessoas acima de 18 anos. E a razão de ser desta pena mais severa é justamente a convicção de que, aos 14 anos, embora a pessoa já disponha da liberdade de escolher como e com quem e quando quer exercer a sua sexualidade, a pessoa ainda não está completamente formada, portanto, o exercício da violência ele é mais grave para a formação e desenvolvimento do adolescente. A lei penal ainda prevê vários outros crimes, tais como a indução de alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outra pessoa, a prática de atos sexuais ou a indução de que a pessoa menor de 14 anos presencia atos sexuais, a par desses crimes, também há previsto no Código Penal o favorecimento da prostituição, que consiste basicamente na proibição de que se atraia uma pessoa menor de 14 anos a ser explorada sexualmente, a que venda o seu corpo ou qualquer intermediação dessa natureza. Além disso, além desses crimes, que são, eu não estou sendo exaustiva porque nosso tempo não permite, além desses crimes, há os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e que têm por objetivo também proteger a liberdade sexual e a dignidade sexual da criança e do adolescente. São aqueles crimes que proíbem a veiculação, a produção e a veiculação de imagens da criança e do adolescente em cenas de sexo explícito ou pornográficas.
o Estatuto da Criança e do Adolescente, por meio de vários artigos dessa lei, descreve diferentes condutas que consistem, então, na produção, na reprodução, na direção, no ato de fotografar ou filmar crianças e adolescentes em cenas de sexo explícito ou pornográficas. A venda dessas produções também constitui crime. A distribuição por meio de internet, por meio de redes sociais, também constitui crime. E por que tudo isso? Porque na base dessas condutas, em primeiro lugar, está uma criança e um adolescente sendo vítima de uma violência sexual. E, além disso, também o que, dentro daquele regime de liberdade que o legislador constituinte previu, está o limite da liberdade. E o limite da liberdade de natureza sexual de todas as pessoas é absolutamente proibido neste país instrumentalizar, ter a criança ou o adolescente como instrumento para a satisfação da lascívia de qualquer outra pessoa. Então, essa razão desse conjunto de crimes previstos também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o fato de adquirir, possuir, armazenar fotografia, vídeo, contendo cena de sexo explícito ou pornografia, também constitui crime e deve ser punido com as sanções previstas em lei. E mais do que isso, há um dispositivo que vale a pena mencionar, que é a própria simulação da participação de crianças e adolescentes em cenas de sexo explícito ou pornográficas, também é proibida pelo legislador e também constitui crime justamente por aquela razão mencionada anteriormente, que é evitar a difusão do corpo da criança e o uso do corpo da criança para fins sexuais. Não é a criança, ela tem direito, como prevê a Constituição e o próprio artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem direito ao respeito, à sua integridade, à sua moralidade, enfim, ela tem direito de aguardar o seu desenvolvimento saudável para aí sim, no momento certo, ou seja, segundo o nosso legislador, a partir de 14 anos, que possa tomar as suas decisões. Então, o que se busca com a punição dessas condutas é a proteção da liberdade sexual. E liberdade sexual ela pode ser definida como aquela parte da liberdade referida ao exercício da sexualidade, da disposição do próprio corpo ou a faculdade individual da pessoa de escolher livremente, não apenas o parceiro ou a parceira, mas também quando, como e onde exercitar essa liberdade. Dentro desse conjunto de ideias, eu destaco, então, que o legislador, algo que eu já mencionei anteriormente, mas é bom repisar, que o nosso legislador prevê que a criança, a pessoa até 14 anos incompletos, ela não dispõe de liberdade sexual. O que se protege com essa proibição absoluta de qualquer ato sexual praticado contra criança e adolescente até 14 anos incompleto é a liberdade futura da pessoa, é a construção de condições para que ela amadureça de modo saudável e possa, então, exercer a sua sexualidade livremente. Muito bem, dito isso, eu gostaria de dizer para vocês, uma vez mais, que é claro que a nossa legislação ela prevê uma
ela prevê várias maneiras e vários níveis de proteção da criança e do adolescente. O direito penal é aquela tentativa de proteção mais abrangente e mais drástica, porque ela impõe àqueles que violarem aquelas condutas proibidas, o direito penal, por meio do devido processo legal, impõe sanções severas de privação da liberdade das pessoas, e no caso do estupro de vulnerável, a privação da liberdade daquele que viola essa norma é, no mínimo, 8 anos de reclusão. É uma pena bastante alta. No nosso trabalho, então, a finalidade do direito penal é, por meio dessa sanção prometida, conscientizar as pessoas acerca da proibição dessas condutas violadoras da dignidade sexual da criança e do adolescente. É evitar, portanto, que haja a violação desses bens juridicamente tutelados. Eu acho que é interessante fazer um brevíssimo levantamento a respeito, fazer como que uma tipologia dos casos que mais chegam para nós na nossa atividade cotidiana. Dentro desses, enfim, a partir dessa perspectiva, então, o que mais chega, e eu devo dizer que o que a gente recebe na promotoria é certamente uma dimensão da nossa realidade social. Como mencionado pela Cris no começo, o que mais acontece são estupros de vulnerável. E quais são, como ocorrem esses estupros de vulnerável? Eu vou mencionar várias hipóteses que são aquelas que a gente recebe, enfim, em quantidade no Sanctus, e o Sanctus trata desses crimes mencionados, além de outros, praticados na capital, na cidade de São Paulo, né? Muito bem, então, dentre o tipo de estupro de vulnerável mais comum que a gente vê são aqueles praticados pelos pais, padrastos contra os filhos ou enteados. Também os estupros de vulnerável praticados por parentes, tais como tios, primos, avós por afinidade, são justamente aquelas pessoas que na qual a concepção de família que se tem trata de pessoas nas quais que merecem toda a confiança, mas que, por vezes, há como que enfim, por alguma disfunção, as pessoas abusam desse poder, dever que possuem, e se aproveitando de que permanecem sozinhos e de que têm a confiança absoluta e restrita das mães, ou às vezes do pai e da mãe, praticam esse tipo de crimes. Também é bastante comum a gente ver os estupros de vulnerável praticados por vizinhos, por pais de amigos, além dos crimes dessa mesma natureza praticados na escola. Às vezes, funcionários, professores, parentes de profissionais da educação que têm livre acesso à escola, pessoas, não raramente, enfim, acontecem vários casos de estupros de vulnerável praticados pelos responsáveis pelo transporte de crianças e adolescentes, crimes dessa mesma natureza praticados em cursos livres, tais como cursos de música, de esporte, natação, futebol, vôlei, e todos esses crimes, de um modo geral, eles não deixam marcas. Eles consistem basicamente em
em atos libidinosos praticados contra pessoas menores de 14 anos e atos libidinosos diferentes da conjunção carnal. Então, é importante que os profissionais da educação, a fim de orientarem e ajudarem a evitar esse tipo de prática, saibam que o estupro de vulnerável consistente nos atos libidinosos, eles violam a dignidade sexual da criança, eles prejudicam o desenvolvimento saudável da sexualidade da criança, eles impedem que se construa aquela sociedade livre, justa e solidária sem preconceito, porque bem se sabe que a vivência da violência pode produzir no futuro uma pessoa que pratique violências. Então, há que romper essa cadeia, né? Então, quer dizer, as leis penais são um instrumento de controle para tentar evitar a prática desses crimes, mas eles acontecem. Eles acontecem e, como muito bem exposto pela Cris, eles deixam no comportamento da criança e do adolescente algumas pistas, algumas evidências. E são, certamente, os profissionais da educação que têm contato diariamente com as crianças e que podem perceber, com as crianças e adolescentes, e que podem perceber as modificações comportamentais que podem nos ajudar a elucidar esse problema e tirar a criança e o adolescente dessa situação de violência e evitar a prática da violência contra outras crianças. É necessário, então, que haja esse conhecimento, essa atenção dos profissionais da educação. E aí, talvez, é bastante legítimo que se pergunte, mas o que fazer em face de uma evidência, de uma notícia de uma criança ou adolescente vítimas de abuso sexual, vítimas de estupro de vulnerável? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que os profissionais da educação devem informar o Conselho Tutelar e devem levar essa violência ao conhecimento, registrar a ocorrência, levar ao conhecimento do Ministério Público. De acordo com o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, os casos de suspeita ou de confirmação de castigo, tratamento cruel, degradante, maus tratos e, enfim, adicione-se a isso, evidentemente, a violência sexual, serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. É, inclusive, o dever do estabelecimento de ensino a comunicação desses, por meio de notificação, dessas ocorrências, né? Muito bem. Essas são as hipóteses de notificação previstas em lei, mas é também importante que fique claro que é possível a apresentação é possível que as pessoas noticiem esses fatos por meio do chamado Disque 100, a fim de que a notícia seja investigada, e também é possível o encaminhamento de uma notícia de fato para o Ministério Público, através do site do Ministério Público do Estado de São Paulo. Há um link que se chama Atendimento ao Cidadão, e dentro desse link, Promotoria de Justiça, onde a pessoa pode noticiar a ocorrência de crimes, e no caso desta apresentação, crimes de natureza sexual contra crianças e adolescentes.
Muito bem. Me resta alguns minutinhos para falar do papel do Ministério Público dentro dessa estrutura. O Ministério Público é o titular da ação penal. Essas denúncias, elas chegam e elas são investigadas em uma delegacia de polícia. Tanto quanto possível, em nome da proteção integral, em nome da preocupação com a criança e com o adolescente, evita-se ouvir a criança na delegacia. A criança vai ser ouvida por meio do depoimento especial, já mencionado pela Crise, que será objeto de um próximo programa. Faz a investigação e, chegando a... Enfim, o produto dessa investigação para o Ministério Público, havendo a certeza da existência desse crime, de um abuso sexual, e os indícios suficientes da autoria, o Ministério Público oferece uma denúncia ao Poder Judiciário e assim se inicia o processo penal para apurar efetivamente, aí sim, mediante o devido processo legal, assegurando o direito à defesa daquele que é acusado, para havendo provas suficientes para que se imponha uma pena. Então, a importância do Ministério Público neste edifício constitucional é justamente de fazer, enfim, de levar ao Poder Judiciário a existência desse fato e permitir que se produza assim, inicia-se o processo penal e, ao final, impõe-se uma pena. Com a imposição desta pena, desta sanção, fica para a sociedade a convicção de que, de fato, essas condutas de abusos sexuais são absolutamente proibidas e produzem, quando comprovadas, a privação da liberdade da pessoa por um longo espaço de tempo. E o objetivo de tudo isso, então, voltando para o começo, evitar que as crianças e adolescentes sejam vítimas de violência sexual e permitir, portanto, que as pessoas cresçam num ambiente de respeito, num ambiente de justiça, a fim de que possam exercer a sua liberdade de modo adequado e respeitoso. Muito obrigada. Acho que agora há um vídeo a ser passado, né? Isso mesmo, vamos assistir o vídeo número 1, né? Eu acho que é o vídeo número 2. Que é o número 2? Vamos passar o número 2, então, e depois a gente passa o número 1. Uma tem 7 anos. E ele já destroncou o braço do meu irmão. Ele vive com um facão. Dizem que ele já estuprou uma irmã minha que não mora mais aqui em casa. Obrigada. Bom, agradecer todos os comentários que têm chegado no chat, muitos elogios, meninas. Alguns professores destacando parabéns pelo tema trabalhado. Nós temos aí a professora Sandra, o professor Sérgio, a professora Janete, né? O professor Renê dizendo, realmente é um tema importante, né? E muito bem exposto. Eu gostaria de agradecer, né, a fala da doutora Daniela, foi muito assertiva, e já passar a palavra para ela. O pessoal tem perguntado, doutora, o professor, quando ele identifica um ato de violência, né, configura que o professor já entendeu que a criança foi violentada de alguma forma, o que fazer, especificamente, o que ele deve fazer imediatamente? Encaminhar à direção da escola essa notícia e ao conselho tutelar.
é importante que, se houver, enfim, é importante que os professores não tentem resolver o problema, né? Eles podem acolher, eles devem levar isso ao conhecimento da direção e, por sua vez, isso precisa chegar ao conselho tutelar. Pode-se fazer, como eu mencionei, pode-se registrar a ocorrência policial, mas para isso precisa de elementos, né? Então é mais adequado que primeiro vá ao conselho tutelar, pode registrar também a notícia de fato no site do Ministério Público, porque isso chega, e é importante mencionar também que os crimes eles são investigados e processados no local onde foram praticados. Então, por exemplo, nas cidades do interior de São Paulo, vai ser investigado e processado naquela cidade, naquela comarca onde há Ministério Público, e essa notícia pode chegar, então, pelo site, enfim, as pessoas podem ir ao Ministério Público, há sempre um atendimento ao público. Então, quer dizer, é importante que essa notícia chegue, de alguma maneira, à delegacia de polícia, ao Ministério Público ou ao próprio Poder Judiciário, que, enfim, a partir daí haverá a investigação para fins de, enfim, apuração, né, do que efetivamente aconteceu. Certo. Doutora Ana, aqui o pessoal comenta sobre os principais sinais que a criança traz em seu modo de falar, de agir, né? Os efeitos desse abuso nas crianças e nos adolescentes. Você poderia comentar um pouquinho sobre, doutora Ana? Né, os sinais que ela manifesta e essa questão, né, a longo prazo, como que funciona o processo de recuperação, se você puder abordar um pouquinho sobre esse ponto aí do ponto de vista psicológico. Então, o pessoal da escola, né, sejam os professores, os funcionários, né, de uma escola grande ou pequena, enfim, eles conhecem os seus alunos, mesmo agora, imagino que nas atividades online, né, tenham rodas de conversas, atividades em que eles podem observar, que eles conheçam um pouco os seus alunos, né? Então, qualquer mudança de comportamento, de atitude, é de se chamar a atenção, né? Desde mudanças concretas, físicas, por exemplo, uma criança que venha, vou dar exemplos simples, né? E comece a vir na escola isso por uma violência física, né? De manga comprida quando está calor, não pode tirar, né? Ou que dê por exemplo, uma explicação para um problema físico que seja incompatível, né, com aquilo que a criança esteja apresentando. Então, do mesmo modo, no que diz respeito à parte sexual, a criança, isso assim, nem todas as crianças mudam de comportamento, mas muitas mudam, né? Então, uma criança que normalmente fala, que fica extremamente calada, ou que não queira frequentar algum grupo, ou que falte muito tempo na escola, depois venha, né, com um comportamento diferente. A criança pode contar, por exemplo, numa atividade, vamos dizer que tem uma peça, uma brincadeira, uma outra atividade na escola, e ela acaba contando alguma coisa, mesmo por meio de uma redação. Às vezes é uma história, ela não se coloca diretamente na história, mas ela fala de um personagem, por exemplo, pode ser até um animalzinho, que sofre uma situação dessa, né? Então, ela conta de uma outra maneira. Deixa eu só ver Vocês estão me ouvindo direitinho? Estamos ouvindo. Então, né? Eu estou me vendo em 2 vídeos. E, então, o professor ele vai, né, de certa forma, entender até mais do que eu o que isso possa significar. Então, pode desde ser essa observação atenta, a gente estar sempre atento,
né, a mudanças de comportamento, de atitude, né, e desde falas diretas, né, a criança pode contar diretamente, contar para um coleguinha, que vem aí contar para a professora, ou que esse colega conta para os seus próprios pais, que aí vem falar com os professores, ou quer ir falar com os pais da criança, enfim, ela pode contar também diretamente. Pode ter, eu recomendo até, e imagino que tenha, aulas, né, atividades na escola de educação sexual, né? Então, essa questão dos abusos sexuais, abuso e exploração sexual, é importante que ela faça parte do trabalho de educação sexual. Então, é importante que isso seja falado e discutido na escola também, né? Que o corpo da criança é só dela, que ninguém tem o direito de tocar de uma maneira que ela não queira, mesmo que seja sob o pretexto de cuidar, né, de cuidar, de limpar. Então, a criança, ela crescendo com isso, com essas discussões, podendo falar abertamente sobre esse tema, em casa ou na escola, ela vai ter um ambiente propício para falar de determinadas situações, sejam elas boas ou ruins, ameaçadoras, né? Porque, às vezes, em casa ela não tenha, seja por imposição de certos, até da religião, ou pais que sejam muito fechados, que não tenham o hábito de discutir, ou porque a violência está dentro de casa, que é a maioria dos casos, ela só vai ter essas pessoas para contar. Agora, os sinais podem ser é uma lista, né? Acho que eu ficaria muito tempo falando, mas eu acho que é melhor, né, dizer isso, né, das modificações de comportamento. A criança seria, por exemplo, encaminhada para um atendimento se for um relato explícito ou uma suspeita, né, mesmo uma suspeita de violência, mesmo que não seja confirmada, é muito importante fazer essa notificação, que seja feita por meio da escola, né, essa notificação às autoridades competentes, como a doutora Daniela disse, e aí nós teremos profissionais competentes, seja na rede de proteção, né, para fazer escuta especializada, seja no âmbito do Tribunal de Justiça, nas varas da infância e da juventude, e também nos Sanctus, para fazer o depoimento, escutar de maneira especial e profissional, para entender o que está acontecendo. Então, o importante é observar, né, estar sensível a isso, acreditar, saber que isso existe e fazer o encaminhamento o mais rápido possível. Eu não sei, eu poderia até aprofundar, mas eu não quero tomar muito tempo, não sei se eu tenho... Não, maravilha, Ana, o pessoal está comentando aqui bastante, Ana e doutora... Antes... Vamos assistir o vídeo depois, né? Vamos assistir o primeiro vídeo que pulou, depois a gente põe o terceiro. Depois a gente continua aqui. E vai mostrar um pouquinho como a criança se sente. Maravilha. Tem um colchão lá no mato. Eu disse que eu não queria. Mas ele falou que não era para contar para ninguém. Que ele ia matar eu e a minha mãe. Muito complexo, né? A professora Maria Aparecida está compartilhando aqui, parabéns à equipe. Professora Eronildes, excelente formação. A professora Cristiane, Ana, trouxe outros pontos, né, que muitas vezes ela, na experiência dela, ela observou, né, em sala de aula, as posturas, né, dos estudantes que estão sofrendo esse tipo de problema. Rebeldia, agressividade, excesso de timidez, choro sem motivo, através dos desenhos, né. Ela, em outras falas aqui, a professora Cristiane trouxe também o incentivo à parceria do Tribunal de Justiça com os professores. A professora Maria Ângela já trabalhou esse tema em peça de teatro, né? Então, são pontos assim que eu acho muito relevante, né? E são ações que a escola pode desenvolver. A professora Regina, né? Nós, professores, devemos nos atentar a qualquer sinal.
E a professora Soraya, ela colocou, né, o Ministério Público tem que estar sempre em parcerias com outros tipos de associações na própria cidade, pois é por meio delas, das denúncias, que vão ser analisadas certas condutas para desenvolver e também encontrar soluções, né? Então, são colocações que eu acho bacana a gente estar recebendo pelo chat. Muito obrigada, pessoal. A professora Renata, é um tema muito importante, mas muito pesado, com certeza. A professora Cristiane, né, deu um fluxo, que muitas vezes as escolas utilizam esse fluxo, né? Informar a direção, que encaminha para o conselho tutelar. E a escola, né, a professora Daniela comentou, a escola deve preencher a ficha de sinais antes de encaminhar ao conselho, né? Então, de repente, fazer um levantamento, uma checagem. Doutora Daniela, se quiser comentar um pouquinho sobre esse ponto que a professora Daniela trouxe, né? A escola deve preencher uma ficha sinalizando antes de encaminhar ao conselho? Pode. É importante que vá, enfim, rapidamente encaminhe para o conselho. Mas, claro, que quanto mais informação e com o preenchimento da ficha, tanto melhor, né? É importante também, aproveitando um pouco essa questão, ver o quanto os professores e todos os profissionais da educação, eles são importantes, porque para uma criança ou um adolescente vítima de abuso sexual, eles não encontram amparo em casa. Então, é ali na escola o ambiente em que o amparo, de onde que pode dar segurança para a criança e para o adolescente, de que as coisas podem ser diferentes, né? Então, me parece que a tarefa mais importante é a de acolhimento e encaminhamento, e sim, todos os dados objetivos, quanto mais dados objetivos, melhor. Enfim, a criança vítima, cada vez que ela é convidada a repetir a história da violência, isso é um sofrimento. Então, a criança deve ser poupada. Esse é o grande esforço de toda a legislação para evitar a chamada revitimização, né? Então, é isso, é tentar, quanto mais possível, fazer com que a escola seja esse ambiente de confiança e de acolhimento e de certeza de que as coisas podem ser diferentes. Perfeito, doutora Daniela. Tem uma colocação aqui também da professora Soraya, eu entendi que na fala dela que é preciso muito diálogo, né? E para você até fazer uma abordagem com a criança, né? Preciso muito sensibilidade. Ela coloca, né? Ótimo e excelente formação, mas e se ver crianças muito caladas, que não gostam de conversar muito, como melhorar para que consigam vir conversar sem se sentir o chamado de constrangimento, né? Como melhorar o diálogo e esse discurso desse tema? Então, eu acho que a preocupação dela é ser assertiva, né, nessa abordagem, né, sem ser indelicada com a criança, sem ser invasiva, né? Eu acho que talvez a Cris possa responder. Isso, maravilha, Cris. Eu já ia pegando para responder. Não, para dizer assim que a criança, ela fala de diversas formas, né? Então, se uma criança normalmente é caladinha, né? Enfim, ela vai ela pode até se manifestar de outras formas, né? Por exemplo, o desenho. As atividades têm que ser variadas, né? Então, pode-se escolher um tema, né? Podem-se variar os temas, e de acordo com cada tema, ela vai expressar alguma coisa naquele desenho, né? A criança pode ser calada, mas ela pode aceitar, por exemplo, às vezes, mesmo sendo tímida, fazer uma representaçãozinha, dependendo do contexto, com o grupo, né? Podem ter atividades diferentes, pode ser até numa atividade esportiva. Ela pode não falar, né, necessariamente verbalmente, né? Mas ela pode se expressar de outra forma, né? Até mostrando, enfim,
numa dança, numa expressão diferente, que alguma coisa está acontecendo. Agora, se for muito evidente que porque ela pode estar calada, é o jeito dela, mas sem evidenciar, sem fazer a gente suspeitar de sofrimento, é o jeito dela. Mas se ela estiver, de certa forma, mostrando algum indício, né, de sofrimento, chama para, né, falar, talvez individualmente, e que, no sentido de que, se ela quer conversar, se ela gostaria de conversar, porque às vezes ela não quer falar no meio da classe ou no meio do grupo, né? Então, uma tentativa seria falar individualmente. Uma escuta sempre tranquila, acolhedora, sem julgamento e sem perguntar dados demais, justamente porque essa talvez não fosse o momento, mas dados mínimos para saber o que está acontecendo, né? Se ela conseguir falar alguma coisa que está acontecendo, então quem está fazendo, né? Porque vamos supor, se é na casa dela e ela fala assim, não, ela pode estar pensando, eu não quero dizer, porque se eu contar para minha professora, ela vai falar para minha mãe, ela vai falar para o meu pai, aí eu volto para casa, eu vou sofrer, além de continuar sofrendo, por exemplo, a violência sexual, o meu pai vai me bater, ou vai me colocar de castigo. A gente já teve casos terríveis de até tortura do pai e da mãe ter suspendido. A criança contou uma coisa para a professora, e foi uma professora que acabou chamou o conselho tutelar, houve um problema que não foi naquele caso. E aí a professora acabou chamando a mãe. E a mãe, para a professora, foi muito simpática, vamos tentar resolver em casa, tarará, levou a criança, não apresentou mais a criança durante 2 meses e meio, e essa criança foi torturada, foi um caso terrível, ficou acorrentada, tudo em retaliação, né? Como consequência, como castigo dela ter contado na escola, né? E essa criança conseguiu fugir, ela tinha 9 anos, conseguiu fugir, foi até com a corrente no meio da rua, falou com 2 mulheres na rua que a socorreram, levaram para o hospital, e lá no hospital da região tinha um outro conselheiro tutelar que tinha ido ver um outro caso e conseguiu tomar as providências, né? Então, assim, existem situações muito delicadas, né? Se, por exemplo, a criança conta que algum fato, ela consegue falar na escola, que algum fato que está acontecendo dentro da casa dela e ela conseguiu contar lá, ela não pode voltar naquele momento para cá. Porque se os pais souberem, ela pode ser até morta, né? A gente não sabe como essas pessoas vão reagir. Então, aí, nesse caso, o conselho teria que ser imediatamente contatado para que providências sejam tomadas, medidas de proteção imediatas, seja para a criança ficar, por exemplo, até com outros terceiros, outras pessoas protetoras, ou num acolhimento institucional, até que toda a situação seja apurada. A gente não precisa da confirmação da violência para tomar providências. A suspeita ou relato, ele já é uma razão para que essas providências sejam tomadas, porque a gente não pode correr o risco, né, de ser pior. E se a criança não conseguir falar nada, mas a gente sentir efetivamente que tem alguma coisa diferente acontecendo, então já encaminhar, talvez imediatamente, para profissionais que possam, de alguma maneira, que tenham outras técnicas. Existem testes, existem outras técnicas que podem favorecer, facilitar essa expressão da criança, não necessariamente por meio verbal. Isso mesmo, Ana, muito bom. Eu gostei muito de 2 colocações aqui da professora Regina, eu acho que é um super ponto importante também. Nós, professores, devemos nos atentar a qualquer sinal. E ela coloca também, nossa aproximação é muito importante, né? Deixar o nosso aluno à vontade e confiante. E tem outros pontos aqui muito importantes que os professores colocam também, sobre que muitas vezes ele vai fazer esse papel de identificar, de acolher, mas ele não vai tomar providências, né? Ele não vai atrás do agressor, né? Muitas vezes, às vezes, talvez nem chamar a família, né? Porque ele precisa encaminhar a situação. Porque às vezes ele se colocar na berlinda é uma situação muito delicada, né, Ana? Então ele vai trabalhar nessa identificação, no acolhimento, né? E acionar o que precisa ser acionado. Aqui teve várias colocações, né, novamente da professora Cristiane, né, que teve vários alunos de abrigo que sofreram muito, mas que conseguiu amenizar a dor e levá-los ao sucesso, né?
E aí a professora Cristiane também reiterando, né, o professor jamais deve confrontar o agressor. É isso mesmo, né? A professora Elaine parabenizando as excelentes explicações, né? A professora Alexandra reiterando, né, professor não tem que resolver o problema, tem que acolher, encaminhar para os profissionais responsáveis. E aquilo que a gente está falando, né, que a gente falou no primeiro programa, acho que a gente reitera, é educar o nosso olhar. E esse olhar não é só da escola, né, não é só dos professores, de quem convive com a criança, é de toda uma sociedade. Né? Nós sabemos que isso está na Constituição Federal, né? Garantir o direito à vida, né? Garantir o direito à proteção. Acho que é um olhar que todos nós temos que educar para olhar e ver o que está acontecendo. Né? E a criança, muitas vezes, né, ela dá os sinais, né? Seja através de desenho, seja através dos seus gestos, das suas expressões. E é isso, é a gente não fazer vistas grossas, né? E dar encaminhamentos. Você quer complementar alguma coisa, Ana, nesse ponto também, sobre os encaminhamentos? Você tocou num ponto fundamental, é isso, né? Educar o olhar e educar a orelha, né? A escuta também. É isso, essa escuta, esse acolhimento, né? É fundamental. E para a gente perceber, porque às vezes são nuances mesmo, né? Para a gente perceber essas modificações, esses sinais, que nem sempre são tão evidentes, é muito importante, por isso essa formação é tão fundamental, né, que a Secretaria de Educação está promovendo, a EFAP, né, porque é estudar, discutir, trocar experiências, a gente nunca pode parar de aprender, sempre está surgindo, o profissional também, não se sentir sozinho, não se isolar, né, ele está numa escola, ele vai conversar com o seu grupo, com os seus pares, com outros professores, com a coordenação, com a direção, né? Provavelmente, ainda que nunca tenha acontecido com ele, deve haver um fluxo já de notificação, quer dizer, a escola também vai acolher esse professor ou esse funcionário, ele precisa saber, receber talvez uma orientação de que tem esse acolhimento para ele também dentro da escola e que a escola vai se comunicar, vai notificar, não é necessariamente a pessoa dele. Porque eu também já soube de casos de funcionários e professores que não quiseram comunicar porque tinham medo, eles são da mesma comunidade, o suposto agressor era da mesma comunidade, então ficou com medo de que se a criança contasse, eu contei para o professor tal, que ele contou, denunciou, esse professor ia também sofrer retaliações ou seria ameaçado na comunidade. Então, precisa haver esse respaldo dentro da própria escola também, né? Para que o professor, para que tudo isso funcione, né? Esse sistema de proteção funcione e para que ele possa discutir essas situações difíceis também, porque às vezes ele não sabe se o que ele está vendo é o que ele está vendo, que pode ser o que ele está suspeitando, né? Então, é importante que ele também tenha grupos de discussão e tenha respaldo dentro do sistema escolar. Exato. A gente agora está indo para os nossos encaminhamentos finais, né, para finalização. Quero agradecer muitíssimo todas as contribuições no chat. A gente gostaria de ler tudo que está aqui, mas eu acho muito importante uma última colocação aqui que eu achei imprescindível, né? É um assunto forte e triste da sociedade em que tantas crianças vêm sofrendo, né? E a professora Magali, essa fala que eu acabei de ler foi da professora Ediliana, a professora Magali trouxe, né? O professor deve direcionar o problema para os órgãos responsáveis, mas tomar muito cuidado para que não quebre a confiança que o aluno depositou nele, tentar esclarecer ao aluno por que deve procurar ajuda em outras instâncias. Eu acho isso fantástico, isso é muito importante, né? A gente tem que sempre manter essa relação de confiança com os estudantes. E é aquilo que a professora trouxe também, né? É uma triste realidade vivenciada por milhares de crianças e adolescentes, né? Que são vítimas de exploração, de violência sexual, que estão espalhadas pelo nosso país. E é uma ação, como a gente tem dito, né? Não só dos educadores, mas é de toda uma sociedade comprometida com esse olhar, né? Com esses ouvidos. E nós sabemos que na Constituição Federal, né, como a doutora Daniela também comentou, em seu artigo 5º, garante o direito à vida como um direito fundamental. E seu artigo 227, né, assegura a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade de colocá-lo a salvo de todas as formas de negligência, de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Quero agradecer muito a presença da doutora Ana, da doutora Daniela, de todos que estiveram conosco nesta tarde, pelo chat, pelo YouTube, né? Como eu disse, vai ficar gravado, vocês podem consultar, os materiais ficarão no repositório, né? E agradecemos a todos que estiveram aqui, né? E convidamos para o próximo programa. Passo a palavra rapidamente para a doutora Daniela e Ana fazer os últimos agradecimentos e a gente já está encerrando. Bom, eu gostaria de agradecer a todos e a todas, agradecer em especial a professora Adriana, que fez a moderação, e terminar com uma mensagem, acho que de esperança. A realidade ela é trágica, mas cabe a cada um de nós, como funcionários públicos e como cidadãos, fazer com que essa realidade seja transformada. É possível fazer um mundo melhor, apesar de tudo que a gente tem vivido. Muito obrigada. Eu reitero tudo que a doutora Daniela disse, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo, debatendo, agradeço a Adriana, nossa parceira, e todos que participaram, a doutora Daniela, que esteve comigo aqui, nas nossas discussões anteriores, né? E diria isso, reforçando a nossa campanha, não se calem, denunciem, não se calem, é só assim que a gente vai mudar essa realidade, né? Se isso vir à tona, sempre, né, nós poderemos tomar as providências necessárias e cabíveis, e nós temos serviços e dispositivos para isso, que funcionam e podem mudar a realidade de vida dessas crianças e adolescentes, protegendo-as, né, a começar por elas mesmas e por tudo que a gente pode também oferecer a partir dessa comunicação. Então, não se calem. E aí eu vou convidar vocês, antes da Adriana fechar, para ver o ultimíssimo vídeo desse nosso programa, que provavelmente vai falar sobre isso. Pode passar, Adriana. Obrigada, Ana. Eu gosto do papai. Eu não gosto quando ele faz brincadeira chata quando a mamãe sai. Eu não gosto. Ele disse que é segredo, que não é para contar para ela. É isso, pessoal. Mais uma vez agradecemos a todos que estiveram presentes. Convidamos vocês para o próximo programa nesta mesma série, que será dia 24/5. Mais uma vez, obrigada, Ana, obrigada, doutora Daniela, gratidão a todo o TJ, equipe de produção. Muito obrigada. Até breve, pessoal.